primeiramente, por terem aceitado o convite, por estarem aqui presentes, né? Depois desse caos aqui com o Instagram, mas agora vai dar certo. Então, gostaria de agradecê-los. Vou apresentar, né, a vocês, ao pessoal que está aqui presente, que talvez ainda não os conheçam, e o projeto também, né? Então, essa é a quarta live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário, onde a gente vai discutir o filme documentário Rio Negro. E nós estamos aqui com os debatedores convidados, o professor Danilo Marques, que é doutor e mestre em História Social pela PUC São Paulo, graduado em História pela UFAL, professor de História do Brasil na UFAL e coordenador geral do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAL. Temos também a professora Flávia Carvalho, que possui pós-doutorado pela UERJ, doutora e mestre em História Social pela UFF, graduada em História, licenciatura e bacharelado pela UERJ, e realiza pesquisas sobre conquistas portuguesas na África Centro-Ocidental e sobre escravidão atlântica. É carioca, tijucana, apaixonada por samba, principalmente pela Estação Primeira de Mangueira, mãe da Carolina e do Guilherme e amiga de muita gente legal. É isso, obrigado, gente, por terem aceito o convite. Obrigada a você, Pedro, pelo convite. Obrigada por estar aqui mais uma vez com o Danilo aqui na parceria. Então, para A a gente gente iniciar. agradece aí e pede desculpas pelos contratempos, mas tinha que sair a live, né? Nada, gente. Isso é coisa do próprio Instagram mesmo. Já aconteceu anteriormente. Tem nada a ver com vocês, tranquilo. De reunião de departamento. Do presencial, calendário, tudo. Entendi. Também é agenda, né? O FAO, essa loucura, a gente sabe, calendário. Mas vamos dar continuidade aqui ao debate, né? Então, nesse momento, eu gostaria também de apresentar um pouquinho o Cinema em Movimento, né? Que é esse projeto da MPC Filmes, que é uma produtora de cinema nacional, que conta com o patrocínio da Petrobras, do Ministério da Cultura e do Governo Federal. E o intuito do projeto, nesta edição, é democratizar o acesso ao cinema, né? Nesse caso, cinema nacional, porque todas as obras são brasileiras, e discutir questões importantes relacionadas aos direitos humanos, né, para toda a sociedade. Então, é isso. Muito obrigado a todos também que estão aqui nos assistindo. E vamos iniciar a discussão. Eu passo agora a palavra para os nossos debatedores e vocês podem ficar à vontade para decidir quem vai primeiro. Geralmente eu sugiro ordem alfabética, mas aí tanto faz. Tanto faz também. Deixa para quem é natural do Rio começar. Então tá bom. Boa noite para todo mundo, todos. Uma alegria estar aqui, né, falando desse documentário tão importante. Agradecer muito ao Pedro pela iniciativa e todo o projeto, né, no conjunto. Queria começar falando que esse tema é um tema muito sensível para mim, porque, além de tudo, foi muito bom rever lugares onde minha pesquisa começou, né? Eu comecei a pesquisar escravidão, história social da escravidão, por conta das escavações do Cais do Valongo. Na época eu era estagiária do município do Rio, e toda essa retomada desse local, né, da historicidade desse local, do debate sobre patrimônio, local de resistência, enfim, é muito importante para mim. Depois do mestrado eu trabalhei com o Rio de Janeiro e Angola, no doutorado em Angola, e fiquei por lá na outra margem do Atlântico. Bom, uma coisa que eu quero comentar do documentário, primeiro a qualidade dos convidados, né, que foram elencados para falar do tema. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente, como historiador, tem que estar ocupando esses espaços de fala. A gente sabe, né, esse debate sobre história pública é um tema extremamente importante. A gente está divulgando nossas pesquisas além da academia, né, e parar de estar circulando só informações entre nossos pares é uma necessidade cada vez mais urgente. Então, acho que foi muito bom escutar diferentes campos, né, de historiadores, uma mãe de santo importantíssima para a história do Rio de Janeiro também, né? Enfim, e ouvir professores do ensino médio também. O Simas é um professor do ensino médio, que tem uma pesquisa muito interessante, e problematizar alguns conceitos, por exemplo. Então, assim, pensar na história do Rio de Janeiro é necessário pensar desde o século XVI até o pós-abolição e pensar no Rio de Janeiro hoje. Não dá para você desconectar uma coisa da outra, né? Então, não existe como. Eu acho que algumas expressões são muito importantes falando, né, da ideia de que o Rio de Janeiro é um quilombo a céu aberto. Isso, para mim, é uma fala que tem todo sentido.
uma fala de que a escravidão no 18, a escravidão no 19, a possibilidade de escravos fugitivos estarem indo para o Rio de Janeiro e estarem reconfigurando a sua história como libertos, ou mesmo, enfim, tentando se reorientar nesse mundo, né, que estava sendo construído ali naquela zona portuária, eu acho que é muito importante pensar nisso, pensar na diversidade étnica também desses escravizados, que por muito tempo se pensou serem só bantos, né, de origem centro-ocidental, e aí outras pesquisas foram vendo que isso também era muito mais complexo do que aquela rota pré-estabelecida que a gente via, né, África Ocidental para a Bahia, para o Nordeste, África Centro-Ocidental para o Sudeste, vendo que essa configuração étnica é muito mais heterogênea do que a gente vê. A gente tem Minas, a gente tem Nagôs, a gente tem Yorubás, a gente tem uma cultura do candomblé baiano no Rio de Janeiro também, até pelo tráfico interno que acontece, e ao mesmo tempo a gente está vendo um mundo banto também na Bahia, né? Então eu acho que esse documentário ele mostra como o espaço urbano do Rio de Janeiro não pode ser, e até seus problemas contemporâneos não podem ser entendidos, né? Toda a questão até da própria violência do Rio de Janeiro, da configuração desses espaços, né? Da periferia, enfim, de como isso tudo foi organizado, está profundamente ligado à escravidão e principalmente após a abolição. Então, foi muito bom ouvir, né? O Edmilson foi meu professor, o Posidônio, pessoas conhecidas, assim, a Inaê, né? Que compara, né? Tem essa perspectiva comparada com a escravidão nas Américas, falando do Haiti, e mostrar como muitos elementos que a gente identifica como essencialmente cariocas, né? São totalmente associados a matrizes africanas. Então, é muito mais do que valorizar o passado, né, essa cultura afrodiaspórica no Rio de Janeiro. Eu acho que é muito além. É entender que a gente aprendeu a contar uma história do Rio de Janeiro por uma perspectiva que hoje é outra, né? A gente vê, né? Acho que os Simas que falam, não lembro quem é, falando até de Palmares, que tinha uma página falando de Zumbi, e hoje em dia a gente sabe do protagonismo que os estudos sobre quilombo têm que ter, né? E alguns conceitos também que ele traz. Eu acho interessante falar sobre o sincretismo. A ideia que o Simas tem de sincretismo é uma ideia que me agrada muito, né? Sincrético não é necessariamente por esse caminho. Eu acho que são reinvenções, são ressignificações dessas culturas africanas nessa sociedade atlântica. E não sei se eu continuo falando, se eu posso falar para o Danilo, porque se deixar eu vou ficar falando aqui horas. Então, eu acho que a gente pode pensar, vocês que sabem, se é um bate-bola ou se eu continuo falando. Você ainda está no tempo, mas se quiser trocar já para o professor... Não, eu posso falar mais um pouquinho. É uma delícia ouvir a Helena Teodoro, né, que é uma especialista em culturas afrodiaspóricas, especialmente samba. Eu acho que salgueirense, tudo bem, a gente respeita muito Salgueiro, né? Acho que faltou um mangueirense no documentário para dar uma opinião também, ela e o Heraldo, os dois salgueirenses. Eu acho que essa ideia do samba, né, e de todas as manifestações, candomblé, a Umbanda carioca também muito marcada pela cultura banto, né? O Posidônio trabalha muito isso, como a gente também tem que entender esses locais de resistência, né? Que hoje a gente está problematizando tanto, são locais que muitas vezes tiveram suas memórias apagadas. E acho que o documentário permite que a gente reconte e leve essas informações sobre o que são, né? O que é essa geografia do Rio de Janeiro, o que é esses espaços que hoje em dia estão sendo tão, né, visibilizados, tombados. Por que tombar esses espaços é uma questão tão importante? Acho sim que o Cais do Valongo é importante, não só o Cais do Valongo, né? A gente tem aqui em Alagoas, a gente tem a Serra também, que merece tanta atenção quanto, e pensar nesses vocabulários também, né? O Zungu como locais de encontro, a ideia de você estar promovendo uma leitura do samba a partir de uma outra perspectiva, né? Contar a história desse carnaval carioca também, ouvindo essas falas de que é uma luta de espaço. A gente está pensando no Rio de Janeiro, numa sociedade pós-abolição, numa sociedade de Primeira República, que teve uma luta, né, um projeto de embranquecer uma sociedade que era essencialmente negra. Então, além da gente saber que isso é um projeto extremamente violento, a ideia do documentário que passa, né, eu como carioca que conheço muito bem esses espaços, são de violências plurais que essa população negra foi sofrendo ao longo dos séculos. Isso não acaba, né? Então você vê assim, a marginalização não só das culturas, mas dos corpos negros,
ela é de longa duração. Então, a segregação desses corpos nos espaços, né, a perseguição desses corpos nos espaços, a ideia, a demonização de algumas práticas desses corpos nos espaços também, ela é um projeto político. E é um projeto político que tem que ser absolutamente desconstruído. E muitas vezes a gente para pensar achando que isso é uma coisa muito distante, e quando você chega no Rio de Janeiro, você vê que isso é uma realidade dada ainda, né? Você tem, apesar da geografia, tá ali, você está em Ipanema, mas você está vendo o Vidigal, você sabe que aquilo ali é um espaço totalmente demarcado, são espaços elitizados. E nesses espaços, vê a história do Renascença também, da família da Helena, que é considerado um quilombo. Esses espaços de resistência, que hoje em dia são núcleos, né? A ideia é que eles são disseminados por toda a área. E isso ainda é uma coisa que chama atenção. Você pensar num quilombo urbano, a Pedra do Sal como um quilombo urbano, esses estudos que vêm sendo feitos para levar informação, né, são muito importantes. E documentários assim, com pessoas com propriedade para falar, né, que conhecem o Rio de Janeiro a fundo, entendendo isso de como a violência que a gente vê, né, a complexidade do problema do Rio de Janeiro, né, que a gente sabe, o Purgatório da Beleza e do Caos, ela é um problema que, se a gente não entender as origens desse problema, da própria polícia carioca, né, como fala um pouco ali, mas a polícia carioca, a perseguição a esses corpos, a ideia dessa bipolarização da cidade partida, que tanto se falava, que hoje em dia acho que é um conceito que alguns ainda gostam, mas eu acho muito, muito falho. A gente precisa estar pensando esse Rio de Janeiro e valorizando não só, né, em relação ao patrimônio, mas entendendo como o Rio de Janeiro se formou a partir dessa cultura afrodiaspórica. Eu acho que é importante por aí. Obrigado, professora. Bom, feita essa primeira apresentação, eu situei alguns pontos assim que eu acho que era importante trazer. Obviamente, a nossa conversa aqui é mais para... Vou seguir, então, antes que caia de novo, né? Algum boicote aí dos bilionários que controlam as redes sociais, que não querem deixar a live sobre a diáspora africana no Rio de Janeiro ser concluída. Não vou conseguir. Se juntar esses cortes todos, montar um vídeo, pode ir. Bom, aí eu queria assim, destacar que foi muito legal assistir o filme e ver pessoas tão queridas, alguns colegas, amigos, né? E algumas referências importantes, né? Porque, por exemplo, aparece o Simas é um cara que eu não conheço pessoalmente, mas é como se eu conhecesse, por ver muita crônica de futebol, por assistir muitos programas esportivos, e por assistir várias vezes entrevistas, documentários que ele está presente, sobretudo falando sobre o samba, né? Então, termina sendo uma referência importante para o meu trabalho, para o trabalho de uma nova geração que pesquisa musicalidades, né? Do outro ponto de vista, eu fico muito feliz que a primeira fala do documentário é a Helena Teodoro. Helena Teodoro, que é uma dessas grandes especialistas sobre filosofia africana, sobre culturas afrodiaspóricas e uma figura de extrema importância para a cultura brasileira a partir do Rio de Janeiro, né? Então, por onde você anda, Brasil e no mundo, as pessoas têm uma referência importante da intelectualidade, da militância, né? Da presença e da importância que é a Helena Teodoro, e ela encontrando figuras de outras gerações, como o professor Álvaro Nascimento e a professora Inaena. Então, nesse sentido, eu gostei muito assim, do documentário, por você ver que é um documentário que tem a pesquisa, que traz referências importantes para entender a cidade do Rio de Janeiro. E um ponto crucial, assim, que não dá para a gente iniciar essa conversa sem pontuar, né? É a questão do tráfico atlântico, dessas conexões com Áfricas e diásporas, e sem sombra de dúvida, se a gente for elencar entre os 5 maiores portos escravistas do mundo, Salvador e Rio de Janeiro estão lá, junto com Liverpool e junto com Havana e tantos outros, né? Mas sem sombra de dúvida, essa presença no circuito atlântico do Rio de Janeiro, ela vai impactar a presença ali de culturas afrodiaspóricas durante um bom tempo, né? E vai formatar essa cidade negra que o documentário está chamando de Rio Negro, né? Então, primeiro dessa grande
tragédia da história brasileira, que é a escravidão, que está presente na história do Rio de Janeiro, e talvez a segunda maior tragédia da nossa história, que é essa tragédia do pós-abolição, né? Que também perpassa os episódios que vão aparecer no documentário e enfim. Sempre importante falar, para a gente tocar nesse assunto, né? Sobre o fato do Brasil ser o maior país importador de mão de obra africana da história, né? Cerca de 45, 46% dos africanos e africanas que foram traficados e retirados da África pelo tráfico vieram para o Brasil, e o Rio de Janeiro tem uma participação considerável, né, nesse circuito, juntamente com Salvador e outros pontos de desembarque de africanos e africanas que foram escravizados aí nos mais de 4 séculos de escravidão. Isso torna o Brasil o segundo maior país de população negra do mundo, perdendo apenas para a Nigéria, e o maior país de população negra do mundo fora da África. Além disso, a característica da longevidade do escravismo no Brasil, dessa abolição mal elaborada, mal feita, ela está presente no documentário, está presente na nossa história, né? Com esse recorte do Rio de Janeiro. E a gente sabe das histórias de resistência contra a escravidão presentes desde o período colonial, passando pelo Império. O século XIX você tem, portanto, uma característica marcante da escravidão numa cidade como é o Rio de Janeiro, uma cidade que foi marcada, constituída pela escravidão, tem suas particularidades no século XIX, e isso vai ocasionar uma conjuntura do pós-abolição, que é uma conjuntura que é isso que alguns autores chamam de segunda tragédia, né? Que é esse período que acontece a partir de 14 de maio de 88, que a gente vive até hoje, que a gente vai viver enquanto as desigualdades sociais, regionais, de gênero, raciais, oriundas desses séculos de escravidão não foram sanadas, né? E nesse sentido, o documentário traz esses elementos da produção historiográfica mais atual, com participação considerável de historiadores e historiadoras, né? Sobretudo oriundos das ações afirmativas, ou oriundos do movimento negro. A gente tem aí o Álvaro Nascimento, que é uma referência nossa, de uma geração já anterior, e que tem elaborado trabalhos nesse sentido bastante significativo. E um ponto importante, que é o debate da história pública, né? Então eu trago o Álvaro para a gente conversar, junto com a Revolta da Chibata, para jogar um primeiro ponto, né, para a conversa, que eu acho que para fazer um recorte mais específico do comentário, né, e da importância dessas disputas de memórias, né? Então, a função social que um trabalho como esse ocasiona, a função social de nós, historiadores e historiadoras, que estamos presentes no debate público, dentro do que hoje a gente chama de história pública, é fundamental a partir do momento em que a gente tem ataques à nossa história, ataques ao nosso passado, com objetivos de negar políticas públicas importantes hoje, né? Então, quando a gente deturpa ou espalha visões da história que atacam o passado de luta, de liberdade dos povos africanos em diáspora, atacar a história de Palmares, atacar a história do povo africano em diáspora no Brasil, tem um intuito hoje de negar políticas públicas como a política de cotas, né? E um dos debates que se faz presente hoje, que foi muito forte esse ano, é em torno da memória do João Cândido, né? Que eu acho que é o primeiro ponto ali do documentário que traz, com a participação e a contribuição importante do Álvaro Nascimento, é que se a gente tem uma lista de heróis e heroínas da pátria, e que majoritariamente foi controlada anos e anos pelos grupos hegemônicos no poder, e que a partir de processos como o tombamento da Serra da Barriga, a partir do momento que a gente consegue inserir Zumbi dos Palmares nesse livro, como herói do povo brasileiro, além de ser um herói do povo negro brasileiro, era um herói e uma referência do povo brasileiro, então está lá escrito no livro de heróis e heroínas da pátria. A gente sabe que essas anedotas, essas questões todas de uma visão mais oficial da história é um espaço de disputa, né?
Então, se eles podem colocar Dom Pedro e companhia nos heróis e heroínas da pátria, a gente também vai poder colocar o Zumbi e o João Cândido, por exemplo, né? A gente vai poder colocar todas essas mulheres que fizeram parte da história de Palmares, por exemplo. A gente tem que colocar Luísa Marinha e dentre outras. E apesar de passarem já um século do episódio da Revolta da Chibata, o processo de reparação da história de João Cândido, o processo de indenização da família do João Cândido ainda está recorrendo na justiça, né? Inclusive, esse ano a gente teve audiências do Comitê de Cultura da Câmara dos Deputados, né? Onde você tem uma tentativa de barrar a inscrição do João Cândido no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. E você, no cenário que a gente tem de câmaras de deputados hoje, com uma presença conservadora significativa, as pessoas têm barrado, por exemplo, esse processo do João Cândido, que envolve a indenização para a família dele. Acho que o filho do João Cândido Candinho está com 86, 87 anos, né? E você teve uma audiência esse ano em que o comandante da Marinha encaminhou uma carta dizendo que era um absurdo conceder qualquer tipo de honraria para o João Cândido por tudo que ele significou de quebra de hierarquia para a Marinha brasileira, né? Então a gente está em 2024, já se passaram aí mais de um século sobre o episódio, e o comando da Marinha do Brasil ainda vê o João Cândido e todos aqueles marinheiros que participaram da Revolta da Chibata com os mesmos olhares da época, com essa e dizendo que a questão do João Cândido não tem questão racial nenhuma, é simplesmente uma questão de hierarquia, né? Então isso é um ponto que eu acho que, para trazer assim, para o debate do documentário, acho que ele começar a falar desses marinheiros negros e da presença da força da escravidão num país que já estava vivendo o pós-abolição é significativo para a gente pensar também, né, as construções racistas da nossa história. Dito isso, né, e para terminar essa minha primeira passagem aqui na conversa, né, a forma como o documentário ele vai trazendo também elementos de resistência, de organização e de culturalidades negras, né? Então, se você tem um século XIX que a gente pode dizer que Salvador concatena ali a partir da Revolta dos Malês, talvez o episódio de maior importância da resistência negra do século XIX no Brasil, em espaço urbano, né? O Rio também ele tem esse peso de trazer aí, pensando pós-abolição, né? No espaço urbano, tanto o Rio de Janeiro como São Paulo vai apresentar elementos de luta significativas para essa virada de século e por todo o século XX. Obviamente que a gente tem que trabalhar com as conexões que essa culturalidade negra, que esse associativismo negro, que o movimento negro que vai se constituir no século XX estabelece, né? Mas sem sombra de dúvida, um dos palcos importantes da luta negra e da consolidação de políticas públicas para a história do Brasil se perpassa na antiga capital do Império, né? Então, perpassa essa geografia da cidade, das escolas de samba, perpassa essa geografia do subúrbio e dos morros. Então, nesse sentido, a forma como o documentário traz esses elementos para pensar a cultura negra enquanto espaço de resistência, sem sombra de dúvida, é um ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa nossa conversa, né? Então, seguindo a contribuição de uma historiadora sergipana radicada no Rio de Janeiro, que é Beatriz Nascimento, em diálogo com Lélia Gonzalez, Abdias, do Nascimento e outras lideranças do movimento negro brasileiro, né? O conceito de quilombo ele se refaz, né? Então, se a gente teve o Palmares enquanto exemplo de um quilombo emblemático que reuniu 8 mil habitantes, 9 mil habitantes, a gente tem uma atualização dessa ideia de quilombo a partir do século XIX, lembrando que o conceito de quilombo da Beatriz vem de Congangola,
dessa presença centro-africana, dos primeiros momentos da história brasileira, né? Passa por Palmares e passa pela atualização. Então, para quem já assistiu ou vai assistir o Ori, a Beatriz fala, a escola de samba é o Quilombo, o Renascença Clube é o Quilombo, e tantos outros clubes negros que tiveram no Rio de Janeiro e em outras cidades são quilombos porque são formas de resistência dos povos da diáspora africana aqui, né? Então, acho que essa perspectiva de entender culturas negras a partir dessas concepções afrodiaspóricas, de circuitos, né, é importante pensar, porque o que constitui a cidade a partir desse tráfico atlântico, primeiro momento centro-africano, depois você vem as outras etnias africanas, e é uma cidade que também vai ter as outras diásporas, né, que às vezes são as outras diásporas que são silenciadas na história do século XX, né, então, sobretudo, é uma cidade que tem uma presença significativa de nordestinos, por exemplo. Muitas figuras e personagens do pós-abolição do Rio de Janeiro são pessoas que nasceram no Nordeste brasileiro, pessoas que nasceram no Norte do país e que vão na então capital do Império buscar histórias de reconstituir suas vidas, seus traumas e a partir disso também transformar aquele espaço daquela cidade, né? Mas é o que eu teria para falar momentaneamente, senão o Instagram vai derrubar a gente de novo. Obrigado, professor. Gente, nesse momento agora, a gente abre também para discussão para o pessoal que está aqui nos acompanhando, né, no chat. Até então, não temos nenhuma pergunta, mas eu tenho algumas. Tenho duas, pelo menos, que eu já tinha deixado prontas também, né? Pensando, hoje eu fiquei refletindo sobre o documentário, já assisti ele várias e várias vezes nas sessões anteriores, né? E cada vez a gente vai se atentando a uma coisa nova. E o que me pegou hoje foi o seguinte, principalmente em uma das questões que eu fiz, né? Que aí vocês ficam à vontade, pode decidir quem responde, ou ambos também podem responder a mesma pergunta, que era o seguinte: quais ações de preservação a gente pode adotar aqui dentro do estado de Alagoas para preservar o coco e o maracatu, que são essas tecnologias, né, que são essa parte cultural, mas tecnologia também de resistência, assim como o samba foi no Rio de Janeiro, né? Foi e é no Rio de Janeiro. E aí casa um pouco com essa fala final agora do professor, né, quando ele fala sobre essa questão do quilombo, né, da ressignificação do quilombo, da reconceitualização, digamos assim, né, que se refez, e tendo também esses clubes e o samba também como quilombos, e que são essas... me perdi um pouquinho aqui, né? Lembrei. Que é justamente isso, né? Essa união, esses grupos de resistência. Então, para mim, eu acabei pensando, né? Seria também o coco de roda e o maracatu algo equivalente aqui no estado de Alagoas? E qual a importância, né, da preservação e quais ações poderiam ser tomadas para preservar? Tendo em vista que a gente já teve também alguns atentados, né? Sobretudo o maracatu, que foi a quebra de Xangô, né? Que é impossível não pensar enquanto assistir ao documentário e quando se fala na perseguição. E é isso, né? Um documentário que vai para N aspectos ali, cultural, científico, e também dos entraves ali físicos mesmo, mas também dessas outras tecnologias, nessas outras formas de, digamos, de burlar e subverter o sistema. E a outra pergunta que eu deixo também é de que forma a obra, no caso do documentário, né? Nos ajuda a desconstruir símbolos e narrativas hegemônicas da cidade. E como que a gente pode adotar isso também pensando o estado de Alagoas, né? Pensando na educação também como um todo, qual a importância da gente ter essa visão decolonial das coisas, né? Recentemente eu participei de um projeto de extensão e quando eu participei desse projeto eu já estava com o Cinema em Movimento e foi em Maceió e foi muito bacana ter uma visão da cidade, não dela toda, mas de uma parte ali no centro histórico da cidade, decolonial, acompanhado com um guia. E foi muito bacana. Foi a professora do SEDU, né, a professora Cristina, e ela teve esse projeto que era justamente rotas de insurgências, vivências negras e indígenas. Então, foi muito parecido com o que o documentário ele propõe. Só que, dessa vez, né, no caso,
aqui no estado de Alagoas, especificamente em Maceió, nesse encontro. Então, a gente percorreu ali o centro, Jaraguá, um pouquinho da Pajuçara também, e vendo isso, né? Que é uma cidade que, não diferente do Rio de Janeiro, também é construída pelas mãos de pessoas pretas e indígenas. Então, essas são as perguntas que eu deixo para vocês. É, vou falar aqui rapidinho, porque eu vou deixar a parte de Alagoas para o Danilo, com certeza que eu vou falar uma coisa mais geral aqui, só para tentar amarrar. Eu acho que a tua pergunta, Pedro, vai muito na noção do que a gente considera como patrimônio, né? Eu estava te ouvindo, eu estava pensando nessa questão das identidades, né? E de como a cultura popular, de certa forma, é um indicativo de pertencimento, é um indicativo de representação de que cidade, de que espaço coletivo a gente está falando, se referindo e, de certa forma, criando uma memória sobre isso. Então, assim, o samba no Rio, enfim, é uma memória, é um elemento que marca. E outra coisa que eu acho que também tem que ser dito é a importância da oralidade na manutenção dessas tradições. Quando a gente fala em patrimônio, mesmo o maracatu, enfim, o coco, o samba, o candomblé, as práticas de cura, todas esses elementos que constituem uma cultura popular, né? Cantiga, enfim, musicalidade, ritmo, quando fala do significado da percussão, que cada bateria tem, de certa forma, uma relação com o orixá, enfim, a gente está falando da importância da oralidade. E como esses espaços são espaços que têm que ter uma noção do vínculo com esse passado, dessa tradição viva. Não tem como a gente negar isso. Então, eu acho que esse documentário mostra também que o que a gente chama de patrimônio, o que a gente chama de cultura, não é só para você tombar e deixá-la parado, né? É para você entender como pertencimento de uma identidade que foi recriada na diáspora. O tráfico e o Porto do Rio de Janeiro, como sendo esse porto tão intenso, né, de desembarque, né, o maior porto do Ocidente de desembarque, o maior porto da história, a gente tem que pensar que foram muitas etnias diferentes que acabam sendo genericamente chamadas por regiões de nação. Em Angola, quando você desembarca no Rio de Janeiro, escravos Angola com Angola, você tem dezenas de grupos étnicos que se fundem numa nomenclatura só. Então, a oralidade nesses casos, né, de você manter vivas essas tradições, é essencial na construção desse patrimônio. Então, acho que tombar isso, preservar essas culturas, é você manter viva, né, essa memória e lutar contra esse apagamento do que é de fato africano, né? Esses roteiros da pequena África que acontecem, esses circuitos, eu acho que são super importantes, mas a gente tem que pensar por uma perspectiva também além, né, do patrimônio esvaziado de significado. Eu acho que é isso. E em Alagoas eu deixo para o Danilo, porque eu não tenho a menor condição de falar. Obrigado, professora. Acho que o importante assim, nesse debate é a gente sempre pontuar duas questões principais e outros que estão aí nos temas que vão transversalizar esse debate, né? Primeiro que tem que romper com a forma de política pública que perpassa a folclorização das culturas negras e indígenas do Estado. A gente tem uma mentalidade ainda folclorizadora, ainda colonizadora no ponto de vista de pensar a cultura no Estado de uma forma geral. E aí eu não vou me estender muito nesse ponto, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas. E um outro ponto que a gente tem que trazer aqui é que a gente vive num estado que os museus são fechados no final de semana. E espaços de memória que guardam, por exemplo, a coleção Perseverança, que acabou de ser tombada a partir do protagonismo do povo de terreiro do estado, fecha meio-dia da sexta-feira. Só vai abrir na segunda e vai fechar também meio-dia do restante da semana. Então, o debate sobre patrimônio cultural material e imaterial é uma dessas batalhas que a gente tem que travar dentro do nosso estado, né? E aí, nesse sentido, a gente tem esse link, né, com a importância de uma educação antirracista. Então, além desses museus que têm essa problemática de que são museus que fecham os finais de semana, que tem uma dificuldade de a gente levar um grande público, sobretudo um público de escola pública, a gente tem que também debater a perspectiva que são os museus do nosso estado. São feitos a partir de qual perspectiva e para guardar qual memória. Não vamos esquecer que a gente está numa cidade que tem um memorial
da República com os dois marechais. Além disso, tem praças especializadas em enaltecer os dois marechais, o Floriano e o Deodoro. A gente tem a Praça Sinibu, que tem a estátua de uns caras que foi um dos maiores articuladores para a manutenção da escravidão aqui no século XIX. Visconde de Sinibu que exerceu um papel importante na política do Império lá no Rio de Janeiro. Né? Então, temos que romper com essas perspectivas racistas e folclorizadoras das culturas negras e indígenas no Estado. Né? E sem sombra de dúvida, pensar a salvaguarda das culturas negras no Estado a partir do protagonismo dos seus fazedores de cultura, dos mestres e das mestras. Né? Eu lembro que nas pesquisas que a gente elabora sobre memória em Alagoas, né, a gente tem se debruçado bastante sobre o processo de tombamento da Serra da Barriga, enquanto um processo que foi protagonizado pelo movimento negro, né? E nesse debate de cultura perpassa a ideia de identidade alagoana, né? Então, tem que estar presente nesse debate, tem que estar presente em qualquer celebração que é feita na Serra da Barriga, o Coco de Roda, o Maracatu, assim como o Reisado, o Pastoril, que são manifestações culturais marcadamente com a presença africana diaspórica. Né? Então, entender o Coco de Roda enquanto uma manifestação cultural afro-indígena, entender o Maracatu enquanto, né, uma manifestação cultural que vem da presença banto, da presença centro-africana na nossa região, e outras manifestações culturais, entender elas enquanto manifestações culturais que são ingredientes ativos da nossa identidade, da nossa cultura. E não da forma como os folcloristas fizeram no passado, tentando descaracterizar. Então é muito importante a gente pensar isso a partir dos saberes produzidos por esses fazedores de culturas, pelas nossas lideranças religiosas, enfim, é um debate que a gente teria aí já para agendar uma live com a exibição de alguma coisa para o ano que vem, porque dá panos para manga. Obrigado, professor. Gente, vocês conseguem me ouvir? Estão ouvindo? Sim. Então, também a galera hoje está meio tímida, não temos ainda alguma pergunta aqui no chat, mas eu gostaria de saber de vocês se vocês têm mais alguma consideração, algum outro ponto do documentário que vocês gostariam de falar sobre. Nós ainda temos algum tempinho. Acho que linkar um pouco as culturas negras apresentadas no documentário e também que linkam com a nossa geração, né, com a geração mais jovem também, né? E também da forma como essas culturas foram criminalizadas. Então, se a gente for pegar o que os jornais falavam sobre o samba antes da época ali dos anos 30, aquela tentativa do samba enquanto identidade nacional, a partir do que foi a lei da vadiagem, né? Então era você andar com pandeiro, batuque, era crime nesse país, né? Então, se a gente for pegar as narrativas contrárias ao samba no início do século XX e for comparar com culturas negras mais contemporâneas, como o funk e o rap nacional, né, é importante para pensar como que esses discursos racistas e criminalizadores dessas culturas fizeram presentes em épocas diferentes, mas dentro desse espaço. Né? E é importante pontuar a importância da cidade do Rio de Janeiro para uma cena de black music ali dos anos 70. Fala que a Renascença tem samba, tem black music, é um espaço que você tem muita coisa ali ao longo da história, né? Mas a gente vai ter uma cena black music no Rio que ela é importante e ela é carioca. Assim como a gente vai ter uma cena black music em São Paulo que é importante e que é paulista, assim como a gente vai ter uma cena black music em Salvador que vai originar o Ileaê, por exemplo. Então a forma como as regiões brasileiras trabalham as suas reinvenções de culturas negras, né? Porque a gente tem um discurso, o negro brasileiro quer imitar o negro norte-americano. Não. Se pegar uma banda como Black Hill, ali é o soul com samba.
E só um lugar possível era capaz de fazer essa junção, que era o Rio de Janeiro. Assim como você vai ter a presença de de um soul e de um movimento Black Power em Salvador, que vai ocasionar o que vai ser o Ileaê. O único lugar do mundo que seria possível aquilo ali surgir seria Salvador, né? Então pensar a culturalidade negra, afrodiaspórica, sem essas visões hierarquizadoras, né? Sem essa, porque, por exemplo, não são culturas do Rio ou da Bahia, são culturas afrodiaspóricas. É igual o documentário sobre o Riachão, que é um sambista baiano muito importante. Aí na metade do documentário tem aquela velho debate se o samba é carioca ou é baiano, né? E acho que o Carlos Brau dá uma contribuição interessante. O samba é da diáspora africana. Resolve o problema. Então, pensar Black Music no documentário, né? E também pensar que acabei de voltar do Rio também, tem uma exposição sobre o funk carioca no Museu de Arte do Rio, que tem uma foto bem bonita da Lélia Gonzalez no baile funk, né? Então pensar que você tem ali um contínuo de manifestações culturais presentes e que, né, você tem esses territórios enquanto palcos impulsionadores de uma outra juventude e de espaços, né? Então, como é que é importante que esses espaços que foram constituídos na cidade do Rio de Janeiro, nesse Rio Negro, né, são elementares para pensar aí essas formas de expressão e essas formas culturais da contemporaneidade. Só para amarrar aqui, eu acho que a gente pensando no filme, né, no documentário, como é que a gente pode pensar, acho que a questão da hierarquia de culturas e pensar no lugar que a cultura popular ocupa, né, todas essas culturas afrodiaspóricas que a gente está falando, e como essas culturas afrodiaspóricas constituem a identidade da educação antirracista que a gente quer promover. Então, acho que dar visibilidade para debates como esse são essenciais para a gente reconfigurar ainda, né, formas extremamente equivocadas, racistas, muitas vezes criminosas, de pensar o que era, né, o samba na década de 30, enfim, o funk na contemporaneidade, essas permanências ainda de preconceitos que existem em relação a culturas que têm matrizes africanas de modo geral. Então, pensar identidades e pensar os espaços, e pensar documentários com falas potentes, como esse documentário tem, né? Além do Álvaro, a gente tem o Edmilson, a gente tem a Inaê, a gente tem o Posidônio, a gente tem especialistas, né, não só na história, mas na arquitetura, na geografia. Acho que é importante também a gente trazer, e pessoas, né, de casas de terreiro, pensar essa memória também, como eu falei, da oralidade, para a gente contribuir com ferramentas potentes na luta por uma educação antirracista. Eu acho que esse debate que a gente está tendo aqui tem que sair daqui e tem que ir efetivamente para outros espaços, que essas informações ainda não chegaram. Por mais absurdo que pareça, né, o que a gente está falando aqui, que para a gente é muito óbvio, para muitas pessoas não são. Não é ainda óbvio. A gente tem que tornar isso uma pauta superada. A gente não precisar explicar, né, que isso era assim e tal. E outra coisa é pensar também em como lidar com esses locais, né, que a gente chama de patrimônio sensível. Mônica Lima vem falando muito sobre isso, né? Tombar o Cais do Valongo é você estar lembrando da dor, é você estar evidenciando que aquele espaço foi um espaço de sofrimento. E o que fazer, né, com essas estátuas que ainda homenagearam traficantes, ainda homenagearam personagens de uma história que a gente quer, de certa forma, criticar, combater e recontar nessa perspectiva decolonial, né? Então, acho que fica um debate, derrubar a estátua, não é derrubar a estátua do traficante, mudar o nome, é colocar num espaço só para eles, uma memória, né, do que não queremos que aconteça mais, e pensar nessa ideia de patrimônio sensível, né, na dor que foi a escravidão, da tragédia que foi a escravidão e do pós-abolição, como elementos que a gente não pode, de certa forma, pensar nenhum espaço foi marcado por essa cultura escravista como um ponto fundamental, como pedra base para compreender isso. Acho que é isso. Muito obrigado, pessoal. Gente, nós temos aqui já 1 hora, apesar das quedas, né, juntando as duas lives, e foi uma discussão muito proveitosa. Eu queria saber se vocês gostariam de falar mais alguma coisa, e é muito isso também que o professor já tinha colocado, né? Vocês colocaram, na verdade, que aqui é mais isso, um estímulo, né? Uma provocação também que não vai trazer respostas concretas, né? E
nem foi uma pretensão da gente, na verdade, mas é isso, estimular que as pessoas busquem mais sobre tudo que foi trazido aqui também, né? Pontos que não estavam no documentário, mas que foram colocados aqui na discussão. E também quem não assistiu, que assiste o documentário e todas as outras referências que acabaram sendo citadas eventualmente ao longo das falas dos professores. Então, gostaria de saber se vocês têm mais alguma coisa para falar ou se a gente para por aqui e retoma em um outro momento. Gostei da ideia também do professor de uma outra live, isso depois das férias, quando a gente voltar também, o descanso que a gente precisa, sobre essa questão cultural também, enfim. Não, só agradecer mesmo o convite, o pessoal que participou, a live fica gravada, depois o pessoal vai vendo, né? E também parabenizar pelo processo que eu fui acompanhando aí nos últimos meses, a movimentação lá na UFAL, né, o circuito do documentário. Eu acho que faltava isso, né? Projetos como esse estavam fazendo falta aí nesse pós-pandemia. Eu acho que o cinema é uma ferramenta importante aí para debater esses temas todos que foram debatidos aí nos últimos meses. Valeu. Também queria agradecer e parabenizar a iniciativa. Acho que o espaço da universidade ele tem que estar mais dinâmico, né? Eu acho que ver a universidade esvaziada de gente pensando, de gente produzindo conhecimento, reflexão, e acho que o teu projeto levou muito isso, né? A gente tem que dar vida e movimento para esses espaços universitários, além só da sala de aula, que eu acho que os alunos se formam também em momentos como esse, em eventos, em debates, em participação. Eu acho que isso, a gente tem que parar de achar, né, essa pretensão nossa de que só a sala de aula forma aluno. Eu acho que debates como esse são essenciais também para a gente ampliar, né, o que é essa reflexão. E parabenizar, agradecer a oportunidade de estar aqui falando da minha cidade linda, maravilhosa. E é isso. Gente, muito obrigado. Agradeço muito pelo feedback, por mim mesmo, né, em meu nome e também da MPC, né, que é a organizadora, a produtora do Cinema em Movimento. A gente fica muito feliz com isso, em saber que realmente tem atingido diversas pessoas. Agradeço muito a contribuição de vocês também, né, que agora agregaram também ao projeto e para elevá-lo cada vez mais. E aqui no estado também, né, que essa edição tem sido nacional, mas nem sempre é possível fazer dessa maneira, mas é isso, que em 2025 a gente consiga também manter a nível nacional e adoraria estar aí mais uma vez representando e levando dentro da UFAL, indo para outros lugares também. E é muito isso também que a professora coloca agora no final, né? Não é só na sala de aula que se faz, apesar também do circuito ter ficado ali, conseguir levar para escolas da educação básica também, o que foi muito bacana, mas quero, se houver, né, a oportunidade de 2025 continuar com o projeto, levar para outros espaços, praça pública, organizações, enfim, onde der a gente vai estar inserindo, porque é muito isso. E a forma também como se representa, né, o professor falou também da potencialidade do cinema, e a gente sabe, né, que o cinema também depende de que tipo de cinema, né? As intencionalidades, na verdade, que também já foi usado e é usado, né, como instrumento de dominação, mas é muito isso, né? Como a gente pode ver também essa potencialidade para o bem, né? A forma como representou ali, o cuidado, como tratou e como não se prendeu também só a um discurso de dor, né? A gente trata, sim, dessas questões que têm que ser combatidas, mas também teve muita questão da valorização, né? Essa questão da autoestima. Então, isso foi muito bacana. E é isso. Mais uma vez, muito, muito obrigado a vocês, a todo mundo que acompanhou aqui no chat. E boa noite, gente. Um beijão.